Um outro modelo que as empresas eficientes praticam, e eu acho que isso aí todas as empresas deveriam ter, são projetos baratos, são projetos que trazem, promovem uma cultura saudável aos funcionários, que é o modelo 5S. Né? Então todo mundo já ouviu falar 5S, de uma certa forma sabe o que significa o projeto, às vezes não conseguem citar quais são esses 5 S's da história toda aí, né? Mas assim, sabem da importância, mas nem todas as empresas se dispõem a fazer o investimento, mas normalmente as empresas eficientes fazem investimentos num projeto que é um projeto hoje em dia com um custo muito baixo e não apenas a implantação, mas a manutenção do projeto também são valores que convêm ao seu negócio. Mesmo que sejam negócios pequenos, vale a pena promover essa cultura de otimização, de uso de recursos, de comportamentos no seu negócio. Então vamos lá. O primeiro S é o senso de utilização. O segundo S, o senso de organização. O terceiro S, senso de limpeza. Quarto S, o senso de saúde. E o quinto S, o senso da autodisciplina. O primeiro que fala sobre senso de utilização, então é aquele mapeamento de tudo que você tem em volta do seu ambiente de trabalho que de fato você utiliza do dia a dia mesmo, né? Ou se tem muitas coisas ali que são excessos, que atrapalham não só o trânsito de pessoas, mas atrapalha a produtividade, influencia negativamente a sua produtividade. Um ambiente mais bem organizado, mais clean, mais enxuto, promove melhor o contexto da sua otimização do seu tempo, da sua organização das suas informações, de você se encontrar no seu dia a dia de trabalho. O outro senso é o da organização. Uma vez que você dá essa limpeza toda, e tem no seu ambiente de trabalho só o que interessa, você passa a ter automaticamente a possibilidade de se organizar melhor, as coisas nos seus devidos lugares. O outro ponto importante, o senso da limpeza. Então é a questão de fato de manter o seu ambiente limpo no quesito do higiene, mas também, por exemplo, quando a gente fala de restos de materiais, rascunhos e tal, isso tudo tem uma destinação, ele tem que ir para um descarte, para a lixeira, para outro tipo de aproveitamento, mas sair do seu ambiente de trabalho. Isso também é o senso da limpeza. E lembrando, por que isso tudo foi muito bem defendido pela cultura japonesa? Porque sabe que isso promove uma alteração do seu mindset e você passa a ser uma pessoa mais produtiva, a sua equipe mais produtiva, a sua empresa mais produtiva. O outro senso, esse senso da saúde, que tudo que você está organizando no seu ambiente também precisa se preocupar com o lado da questão física e mental do seu funcionário. Então a ergonomia vai entrar no meio dessa história também. Nós estamos tratando no nosso ambiente iluminação, ruídos, altura de mesa, computadores, tela, tudo que são as ferramentas que eu preciso, porque você já eliminou através do senso da utilização. Organizado da maneira como deveria organizar através do senso da organização. No ambiente limpo, higiênico e tal. O que eu também preciso garantir em termos do equilíbrio de todos os recursos e desse ambiente onde o funcionário está? Cadeira, mesa, iluminação, ruídos, qualidade de tela do seu computador, tudo isso tem que ser avaliado também nesse senso. E por fim, a autodisciplina, que é o que? Essa promoção de que esses funcionários tenham que conhecer das regras que eles precisam seguir. Por exemplo, o uso de EPI, dos equipamentos de proteção individual. Eles utilizam? Está à disposição? Está à disposição. Está organizado? Está lá para ser utilizado? Está limpo, preparado para ser utilizado? Os funcionários utilizam e sabem como utilizar e sabem quando solicitar uma atualização, uma renovação desse EPI? Então é seguir normas, é saber a sua responsabilidade de alertar quando alguma coisa errada sai no meio desse processo todo. E você tem a manutenção, são as auditorias e atualizações, que também tem seu plano de ação, de melhoria contínua do seu projeto do 5S. Cara, esse é um ponto básico, todas as empresas deveriam ter. E eu espero que
para vocês que estejam acompanhando esse treinamento, que invistam nisso. Menor que seja a empresa, vale a pena. Mudança de mindset para aumentar a produtividade. Empresas que são eficientes porque se organizam melhor. Empresas de 5S são mais organizadas. Concordam comigo? 5S preconiza organização. Inclusive, falando sobre 5S, vale a pena fazer um destaque importante nesse contexto da influência do ambiente, nessa mudança de mindset dos profissionais, para aumentar essa produtividade, garantir que a sua empresa seja efetiva. Bons comportamentos trazem procedimentos eficientes, e procedimentos eficientes remetem automaticamente a atingir melhor as eficácias, os resultados que a empresa espera. Tudo começa com um bom mindset, pessoas que com essa reprogramação neural terão mais disposição para projetos de melhoria contínua, mais interesse em monitorar os seus desempenhos, em participar e assim vai. Então, assim, vale a pena, a gente está falando de 5S, vale a pena fazer um destaque sobre a teoria das janelas quebradas. Procurem isso aí na literatura em geral. A teoria das janelas quebradas, que foi uma coisa instituída em Nova York, na época da prefeitura do Rudolph Giuliani, há quase 20 anos atrás, que entendia que os ambientes para afugentar a bandidagem, os usuários de drogas e outros tipos de condutas não coerentes com o convívio comunitário, o ambiente tinha que ser um ambiente que ele por si só espantariam essas pessoas, levariam elas para outros locais, né, e talvez até não tendo mais aonde buscar, se isolando nas suas residências ou buscando ajuda. O que é isso? É assim, em Nova York perceberam que os bairros que eram mais maltratados em termos de estrutura física, janelas quebradas nas casas, falta de iluminação, quadras de esporte deterioradas, bancos de praça também deteriorados, que esses ambientes eram os ambientes que atraíam a parte mais ruim do convívio social, comunitário, e quando você deixava tudo isso mais organizado, as casas limpas, as casas bem pintadas, as ruas asfaltadas corretamente, bem pintadas, bem sinalizadas, as praças organizadas, os canteiros bem tratados, as quadras de esporte iluminadas e bem estruturadas, os parquinhos de diversão das crianças e tal, tudo isso bem estruturado afugentava as pessoas de condutas ruins. E isso, depois de um tempo, começou a ser implementado nas empresas, e é uma das implementações que nós também costumamos fazer, e com isso o mundo da consultoria que trabalha em torno disso foi percebendo que a produtividade das pessoas nas empresas foi aumentando em decorrência dessa nova cultura de deixar sempre as coisas em dia, sempre as coisas bem organizadas, sempre as coisas visualmente saudáveis, influenciando as pessoas a serem cada vez mais regradas. Então a gente está falando de 5S e eu achei legal a gente fazer esse comentário também sobre a teoria das janelas quebradas. É um outro ponto que, obviamente, quando a sua empresa ela está bem organizada e ela é uma empresa, então, eficiente, naturalmente ela deve estar praticando um contexto dessa organização, até mesmo da comunicação mais saudável no ambiente interno, promovendo um bem-estar dos profissionais no seu ambiente de trabalho, que automaticamente gera essa produtividade maior. Voltando um pouquinho ao contexto de gestão de processos e dos indicadores operacionais, convém que você se preocupe em ter medidas que com o tempo elas estejam até gravadas na sua mente, não os valores de ontem, não os valores de uma semana atrás, mas os valores médios, aquilo que representa o desempenho operacional dentro do seu negócio. Então, por exemplo, quanto vale a hora do funcionário, né, em meio ao conjunto de atividades que ele atua? Você sabe responder isso no seu negócio? Quanto vale a hora do seu funcionário? Você precisa responder. Para responder, indicador de processo, para você saber de tempo, pessoas envolvidas, volume produzido, executado, você tem que ter a parte financeira da DRE, você precisa conciliar o quanto você tem de receitas, despesas, margem operacional, resultado líquido e tudo,
Você precisa saber esses números para você converter a 1 minuto do trabalho de um funcionário seu. Quanto vale, então, a hora de um funcionário seu? Me fale. Quanto vale a hora de um processo como um todo da sua empresa? Volto a falar, eu vou fazer algumas perguntas aqui que têm a ver com números médios que você já deveria ter no seu negócio. Se você não tem, beleza, dá tranquilo para você correr atrás e desenvolver por conta própria, se você já tem esses relatórios, essas medidas mínimas de desempenho do financeiro e do operacional. Nossa, imagina num dado momento isso tudo lá visível num dashboard do seu BI, você podendo enxergar esses números lá que traduzem o seu negócio. Bacana não só você saber, mas o profissional-chave do seu negócio saber, dependendo, se não forem informações tão estratégicas, todo o seu corpo de funcionários saber. Poxa, se eu trabalhasse numa empresa que eu pudesse enxergar isso de forma mais automática, eu trabalharia muito mais motivado, muito mais motivado. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu fiz, quanto vale a hora do seu funcionário? Segunda pergunta, quanto vale a hora do processo, de cada processo seu, principalmente os processos da cadeia de valor, que são os mais fáceis de ter esse tipo de medição. Então, para simplificar, pense no processo de vender, comprar, estocar, produzir, expedir e faturar, por exemplo. Quanto vale cada processo desse ou quanto vale parte dos processos, os seus subprocessos, as suas divisões, tá? Pega um processo de vender e talvez você tenha mais facilidade de enxergá-lo acontecendo, dividido em 5, 6 partes, por exemplo. Quanto vale a hora de cada um desses processos? Outra pergunta, qual o valor ideal a ser reservado para reinvestimento no seu processo? De tal forma, garantir a alavancagem do seu negócio sem o risco de este reinvestimento no seu processo se tornar um mero aumento de despesa. Quanto que de tempos em tempos eu tenho que reinvestir no meu processo, que pode ter a ver com máquinas, pode ter a ver com uma rotatividade de funcionários. Lembrando, se você não enxergava a rotatividade de funcionários como um investimento, se você enxergava isso como mais um valor acrescentado no custo fixo quando você desliga alguém que tem que pagar todas as rescisões e quando você contrata alguém que você tem que dar treinamento, você tem toda uma fase ainda dessa pessoa chegar no seu nível normal de produtividade depois de 2, 3 meses dentro do seu período de experiência e tal. Se você enxergava isso como um acréscimo de custo fixo, estava errado. Você precisa enxergar isso como um investimento. Mas, Daniel, e se minha rotatividade estiver muito alta, eu vou continuar enxergando isso como um investimento? Sim, é um investimento ruim, né? Porque sua rotatividade está muito alta. A não ser que sua empresa seja uma empresa feita para ter rotatividade alta. E tem empresas que são saudáveis tendo rotatividade alta porque fazem sentido ao negócio. Então, assim, você sabe quanto que você tem que reinvestir de tempos em tempos no seu processo? Em cada processo isso dividido? Provavelmente, se você não tem uma ideia do quanto vale a hora de um processo, você também talvez não saiba quanto está reinvestindo tem que reinvestir em cada um dos seus processos. É contraditório quando a gente vê, por exemplo, gestores, executivos, proprietários de empresas falando em centros de custo, dividir todo o seu orçamento de custos pelos departamentos e limitando até onde cada departamento vai gastar e tal. Pensa se não é contraditório as pessoas falarem em centro de custo e quando você pergunta quanto vale a hora de um processo seu, você não saber, e quando eu falar quanto que em média você reinveste no seu processo num período de tempo, anualmente, você não saber. É contraditório. Então você tem que fazer o trabalho completo para ser uma empresa organizada que atinja desempenhos corretos, que atinge eficácia de resultado. Outra pergunta. Qual o número de erros permitidos em cada processo? Qual o número de erros que você fala assim, ó, esse é o número de erros máximo que é permitido até que eu comece a ter problema de satisfação com os meus clientes? Qual que é? É outra pergunta que nós temos que conseguir responder. Qual que é o meu preço ideal, baseando-me nos custos existentes no meu processo? Não vamos levar em consideração a comparação com a concorrência, com o preço da concorrência. Vamos dizer, qual que é o nosso preço ideal de uma unidade de um produto ou um serviço que eu executo, olhando para os custos dos meus processos. Qual que é o preço ideal? O preço que você pratica hoje, ok? A sua tabela de preço, ok? O desvio dela entre preço máximo, desconto, liquidação e tal, ok? Você deve ter isso aí no seu sistema de RP ou no Excel, beleza? Mas qual que é o preço ideal? O seu sistema te fornece isso automaticamente como sugestão de preço? Você calcula isso em paralelo ou por acaso você não calcula porque você já convive só dentro dessa tabela? Quando você não tem esse valor,
você não tem a visão do quanto você ainda precisa melhorar para atingir o ponto correto de máxima efetividade dos seus rendimentos na empresa. Tá? Outra pergunta, qual que é o estoque mínimo que devo possuir de matérias-primas, produtos acabados e outros recursos de repente envolvidos, mas principalmente matérias-primas, produtos acabados. Qual que é o estoque mínimo? Hoje vocês fazem a gestão do saldo disponível, saldo atual e saldo mínimo, estoque mínimo que você deveria ter. O que é o estoque atual? É você olhar para o seu estoque e falar assim, eu tenho X, ok, eu tenho, mas eu já estou vendendo nesse momento, tem vendas já em andamento, certo? Então qual que é o disponível? Porque daquilo que eu estou vendo como atual, parte já está reservada. Parte já está reservada. Saldo atual, saldo reservado, saldo, então, disponível. Você enxerga o seu saldo disponível e dentre essas três visões, você enxerga qual que é o seu saldo mínimo de cada produto que você deveria ter para atender o seu cliente. E se você é uma empresa de serviço, nós podemos estar olhando isso aí para reposições de peças, nós podemos estar olhando até para disponibilidade de funcionários de atendimento a esses serviços de manutenção, por exemplo. Né? Você tem essas pessoas disponíveis nos níveis que deveriam estar. Quando a gente fala, por exemplo, de lojas, de departamento, tem lá 20 vendedoras. Eu deveria ter 20, eu deveria ter 21, eu deveria ter 19. Estudem ou busquem profissionais que possam desenvolver para vocês o cálculo da teoria de filas. Você tem uma demanda que entra, você tem ela entrando em intervalos de tempo, você tem elas demorando tanto tempo no seu processo também. E você tem as oscilações dessa demanda entrando também. Você sabe que em determinados dias é mais, ou horários, em outros horários é menos. Você sabe que entra então numa frequência X, você sabe que demora tanto tempo em média, e você sabe quantas pessoas que você tem. Você sabe também que você talvez não possa deixar elas em espera mais do que tanto tempo, minutos ou horas, e você precisa então estabelecer qual que é o número ideal que você tem que ter. Com essas informações, a estatística de regressão linear ou não linear, cálculos de matemáticos, por exemplo, de pesquisa operacional, eu só estou citando isso para você saber escrever aí agora e buscar alguém especializado para calcular isso para você, se dentro da sua empresa você não tem um sistema ou profissionais qualificados para isso. Mas calculem. Você precisa saber qual que é o mínimo que você precisa ter para atender a demanda que está chegando, porque ela chega em frequências diferentes, elas chegam com a exigência de tempo às vezes diferentes, em dias e horários diferentes, elas chegam com tipos de produtos ou serviços exigidos de maneira diferente. Como é que é tudo isso, né? E você tem também, muitas vezes, o prazo máximo de espera, que é saudável do seu negócio perante esse cliente. Ok? Então, se preocupem com isso também. Só uma última consideração sobre tudo isso que a gente está falando de empresas produtivas. Eu gostaria de dar um destaque para pessoas produtivas. Pessoas produtivas geralmente são pessoas felizes. Então, a sua empresa tem que ser organizada para também ser uma empresa feliz. Se a sua empresa não é feliz, infelizmente nós já passamos por diversos negócios, prestando consultoria, que elas não têm nem a cara de empresa feliz. Começa nas paredes, nas divisórias, na maneira de se comunicar, nas cores, na maneira de recepcionar os donos, a maneira de se comunicar com seus funcionários, e às vezes de não envolvê-los ou envolver só parte do grupo em alguns cenários de planejamento e decisão, a falta de uma valorização mais coerente na estrutura de plano de cargos e salários. Seja uma empresa feliz. Contrate pessoas felizes. As pessoas não são felizes porque são bem-sucedidas. Elas são bem-sucedidas porque elas são pessoas felizes. Tá? A felicidade, ela precede resultados importantes e são indicadores de prosperidade. Então, a sua empresa precisa. Se você não é um executivo que tem carisma, se você é um cara que você pensa de um jeito e percebe que todo o seu time pensa de outra forma, reavalie a sua postura. Nem que você tenha que, de repente, descentralizar e deixar que outra pessoa faça certos papéis que até então, até hoje, estava cabendo a você como líder. Deixe que outro com mais qualificação, competência, skill, habilidade de relacionamento faça por você. Porque realmente, assim, a gente tem percebido que as empresas felizes são mais prósperas. E empresas felizes são compostas por uma comunicação mais transparente,
mais envolvente. As pessoas se tornam mais produtivas e interessadas em participar. Muito mais do que simplesmente a questão do salário. Não estou dizendo que você vai passar a pagar salários baixos e tentando compensar com um clima de super saudável, de relacionamento, envolvimento das pessoas. Tá? Então, assim, é tudo numa questão de equilíbrio. Um profissional motivado, ele precisa de autonomia, e é tudo um equilíbrio, tá? Autonomia, domínio do que faz. Então, não olhe para ele como um cara que é obrigado a saber o que está fazendo. Você, como empresa que o contratou, também precisa estar atento a isso, medindo esse desempenho dele, promovendo a melhoria contínua, investindo nele. Treinamentos, orientações, mentorias, coach, o que for, dentro da empresa lá e tal, envolvendo ele, esse profissional ou esses profissionais, em sempre evoluir junto com a empresa. Não evoluir isoladamente a empresa de um lado e do outro. Evoluindo junto com a empresa, em assuntos que interessem aos dois. Muito importante isso, tá? Fazer promoções a funcionários por coisas que eles têm interesse, que não necessariamente agregam valor para o negócio, não faz sentido. Faz sentido os dois olharem para o mesmo caminho e sentirem que os dois estão andando juntos e que aquele investimento, os dois vão prosperar juntos. Outra coisa é ter propósito. Os profissionais precisam estar ali dentro do seu negócio e estar, não estou dizendo que eles vão ter um propósito dentro do seu negócio, mas que eles ali dentro, a empresa, o trabalho, o dia a dia, a rotina deles, atendam a algum propósito, ao menos um propósito que ele tem na vida dele. Isso já faz com que ele seja super fiel a você, se comprometa a você, seja produtivo e feliz. O ambiente também tem que ser um ambiente estável, um ambiente equilibrado, um ambiente saudável onde as pessoas queiram estar. E claro, os salários e benefícios precisam ser salários e benefícios coerentes com o mercado e tomara sempre com algum diferencial em relação à concorrência para essa fidelização. Isso também é uma maneira de você se organizar. Gestão estratégica de pessoas. Não é gestão de recursos humanos, gestão estratégica. Estratégia o tempo todo de contar com esses profissionais que vão se encaixar naqueles procedimentos básicos, essenciais, diferenciais, que vão estar nos seus planos de ação de melhoria contínua do seu PDCA, que é por conta disso que os seus processos se tornam mais maduros. Essas pessoas se tornam maduras juntas com o processo e que vão garantindo um desempenho eficiente da parte operacional, medido através dos seus indicadores de desempenho, que vocês vão olhar para os seus objetivos estratégicos e ver que eles estão sendo atendidos e que eles estão todos amarrados, entrelaçados entre um objetivo financeiro, com o objetivo de evolução do seu capital humano, com a evolução do conhecimento e processos, processo absorvendo toda a parte que era tácita, agora ficando explícito no processo, e vocês atendendo cada vez melhor o cliente e atendendo o meio ambiente pelo respeito que nós temos que ter com o meio ambiente, não só o meio ambiente em si, a natureza, mas estou dizendo a sociedade, a comunidade na qual você faz parte. Por fim, um último recado para a gente finalizar essa questão das empresas produtivas, que são produtivas por serem mais bem organizadas. Primeiro, a regra do 80-20 de Pareto. Preste atenção a essa regra, né? Ou seja, quais são os 20% de trabalho que renderão os seus 80% de resultados. Às vezes o menor esforço naquilo que gera maior ganho para todo mundo no negócio. Outro ponto, foque nas coisas realmente importantes e suprima as urgências. Então, primeira coisa, você tem que cada vez menos ter urgências no seu dia a dia e você ter coisas importantes sendo feitas cada vez mais. As pessoas acabam se enganando e os negócios acabam se enganando quando começam a construir quadros, né, de urgente, mas não importante, importante, mas não urgente, né, ou a diferenciação da palavra urgência com gravidade, né, com tendências de piores, como é a matriz Gucci de gravidade, urgência e tendência a piorar, tendência a normalizar com o tempo, tendência a ficar do jeito que está. Né? Então, acabam se enganando porque quando começam a olhar assim, é urgente, e não é importante, o cara olha isso, urgente não é importante, urgente é importante, e fica preso na palavra urgência, como se urgência sempre tivesse que estar lá. E na verdade você tem que tirar esses preceitos do seu campo de visão, você tem que ir eliminando isso. Você não deve ter no seu dia a dia urgências, gravidades acontecendo. Você tem que ter coisas importantes sendo priorizadas. A urgência tem que sumir do seu campo de visão pouco a pouco, sendo solucionadas para não voltar a acontecer novamente essas urgências. Lembra do que eu falei de problemas e incidentes.
onde você trabalha bem os problemas para que amanhã eles se tornem incidentes, que quando começarem a dar sinais que irão acontecer, você já saiba o que fazer. E tudo isso por alguns exercícios, como o diagrama lá de causa e efeito de Ishikawa, de analisar um problema, um efeito qualquer que aconteceu, e entender suas causas raízes nas áreas de mão de obra, na parte de máquinas e recursos envolvidos, financeiro, né, e qualquer outra coisa que envolva todo o seu processo produtivo. Então, assim, fazer esses estudos para entender o que é problema incidente, saber minimizar, né, mitigar os riscos desses problemas voltarem a acontecer, e que automaticamente as urgências passam a não acontecer com a frequência que acontecia antes, e você vai focar mais no que é de fato importante para o seu negócio. Decida também qual será o resultado que você espera atingir, mesmo antes de começar a executar alguma coisa. Você precisa sempre ter essa base de comparação. Eu irei executar alguma coisa, mas eu preciso saber qual o resultado que eu espero atingir. Então, esse é um outro ponto fundamental, por isso que nós estamos falando de indicadores de desempenho o tempo todo. Faça também anotações sobre tudo que tem de oportunidades de melhoria. Isso vai vir através daquele comitê, das práticas de melhoria contínua, dos planos de desenvolvimento, dos planos de ação da melhoria contínua. São os comitês formados por profissionais que já estão na estrutura funcional, espalhados nos seus departamentos, mas que estão conciliando a sua agenda de rotina do presente com a sua agenda de atividades para o futuro, participando dessa caixinha chamada futuro, e que vão contar muito com o subsídio daqueles que são analistas de resultados, que olham para os desempenhos do passado e fazem diagnósticos para subsidiar as suas novas ideias, os seus novos planos de desenvolvimento, de melhorias, né? Eliminar questões triviais, né? evitar desperdício de tempo, para evitar, por exemplo, perdas de atenção ao que interessa do seu negócio. Por isso que eu falei do 5S, dando como exemplo o 5S. Você ter um ambiente mais bem organizado nesse sentido também dos censos promovidos pelo 5S, quando a gente fala da organização, quando a gente fala da eliminação do que não interessa, quando a gente fala da limpeza, quando a gente fala da autodisciplina, da segurança da pessoa no seu dia a dia de trabalho. Isso tudo promove uma mudança de mindset, mais produtividade e forçar a gente a focar no que interessa do nosso negócio, sem distrações. Promovam o 5S na sua empresa. Você vai ver que as distrações vão diminuir bastante. Não perder tempo, obviamente, né? A nossa empresa não pode perder tempo com coisas que não agreguem valor. Então a gente tem que estar sempre eliminando atividades que você perceba assim, isso aqui não agrega. Por isso que a disciplina de gestão de processos de negócio, que é o BPM, o Business Process Management, cresceu muito de 1995 para cá, porque ele preconiza você mapear a situação atual, que é o as is, a situação atual, redesenhar como deveria ser, que é o to be, a visão de futuro, e fazer um plano de implantação. Sempre essas três fases, as is, to be, plano de implantação. Rabisque ele à vontade mesmo, né? Mude, coloque suas ideias e depois você vai redesenhar para valer. E claro, redesenhar não é para ficar no papel, é para você ir lá no procedimento de trabalho da pessoa e falar assim, vamos mudar um jeito aqui de fazer que vamos ganhar mais tempo, vamos ser mais efetivos, vamos errar menos. Ou vai nos permitir medir o que a gente antes não media. Então agora você vai passar a lançar alguma coisa no nosso sistema, porque o nosso sistema, esse dado vai para o banco de dados que a gente vai poder coletar, jogar lá no BI e a gente vai poder enxergar esse número e entender como nós estamos desempenhando. Então, beleza, legal, então vamos fazer isso. Então não perca tempo, elimine constantemente os desperdícios. A disciplina de BPM, essa gestão de processo de negócio, como mapear, redesenhar e implementar o que foi redesenhado, que é o as is, to be, e o plano de implantação, fundamental também para as empresas constantemente no plano de melhoria contínua, do PDCA. Né? Trate o seu tempo como empresa organizada, uma empresa que deseja ser sempre mais eficiente possível para facilitar o atingimento de resultados na sua eficácia e se tornar uma empresa efetiva. Trate o seu tempo como se ele fosse dinheiro de fato. Cada minuto do seu tempo, do tempo da sua empresa, dos seus funcionários, vale dinheiro. Vale dinheiro. Você precisa saber mensurar isso e precisa se preocupar em não desperdiçar seu tempo com coisas que não interessam no seu negócio. As empresas organizadas, que são eficientes, têm essa visão. E para chegar nela, todo o exercício que a gente falou até agora, todos os exercícios que nós falamos até agora,
saber medir desempenho, organizar bem sua cadeia de valor, saber o que medir, estruturar as pessoas nos departamentos corretos. Lembra quando eu falei que ao estruturar, você também tem que saber dividir as equipes corretamente? Você não vai colocar um líder para 100 pessoas, isso não é líder. Isso é só um cara que está monitorando alguma coisa que está acontecendo lá, mas líder não vai ser com 100 pessoas. Você precisa quebrar os grupos em unidades, em números menores de pessoas, que sejam no número máximo possível de relacionamento social agregador, que um colabore com o outro de uma maneira que ambos cresçam, o líder aprendendo com liderados, liderados aprendendo com o líder, seguindo o mesmo caminho, a comunicação mais fácil. Uma pessoa comunicando com 100 é muito mais difícil. Então a sua estrutura funcional também tem que ter quebras entre os processos para que trabalhe dentro dos níveis ideais de pessoas envolvidas ali por lideranças também. Condutas que uma empresa produtiva acaba tendo, porque é uma empresa de cultura eficiente. Esse nexo todo, você precisa ter isso num mapa, né, entendendo que a sua empresa é uma empresa com processos, com mentes conectadas internamente, e que tudo isso pode ser traduzido em sínteses numéricas, que você joga para algum lugar e facilita a sua gestão. Uma gestão à vista baseada em coisas que agreguem valor, e se agrega valor pode ser medido, pode ser tangibilizado.